Bom, meninos e meninas, boa noite. Já 8h05, vamos iniciar o estudo dessa noite. Wagner será o nosso facilitador hoje. Eu vou acompanhá-los por um tempo, porque eu tenho um compromisso, eu devo sair daqui a pouquinho. Mas vou estar com vocês em pensamento, em coração e oração. Recadinhos tradicionais, se possível, sempre deixar a câmera aberta para dar um pouco mais de humanização e o áudio fechado, para que a gente tenha uma melhor qualidade aí na transmissão. No mais, o de sempre, você já sabe, perguntem à vontade, falem à vontade, o palestrante conhece profundamente. Se ele não conhecer, tem a Kelly, Elaine, Luísa, Sérgio, Danuta, tem um monte de gente para responder. Já quebrei seu galho, Wagner, agora é tua, pega que é tua, divirta-se. Escutaram, né? Para ajudar eu aí. Bom, pessoal, quem pode fazer a prece de início com a gente? A Danuta tá doida para falar, ô Wagner. Então vai ser ela mesmo. Opa, boa noite, caiu tudo aqui. Tô me arrumando aqui, mas eu faço sim. Vamos fechar nossos olhos, agradecer por mais uma semana, estarmos reunidos aqui para fazer esse estudo. Que Deus esteja presente através dos benfeitores, iluminando o Wagner e nos trazendo entendimento nessa noite, para que os nossos estudos sejam esclarecedores, que nos acalente os nossos corações e que nos traga mais conforto, mais paz e mais entendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de luz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues às tentações. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Todos estão vendo aí a tela? Estão me ouvindo? Sim, sim. Está vendo a tela? Tudo bem? Posso continuar? Bem. Beleza. Bom, gente, hoje a gente vai falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tópico bem didático, né? Ele é muito claro. A gente vai conversar um pouquinho sobre, e a qualquer momento, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Como o Walter sempre diz, né? É mais um bate-papo para a gente abrir nossos pensamentos aí, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro item, né? É retribuir o mal com o bem. Ele começa com uma passagem de Jesus que eu vou ler para vocês. Aprendestes que foi dito: amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Se não procedem assim, também os publicanos.
Se apenas os vossos irmãos saudáveis, que é o que com isso fazei mais que os outros, não fazem outros tantos os pagãos? Isso está lá em Mateus 5, 4, 3, 4, 7. Ainda tem, né? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Então ele já começa dizendo, né? Jesus, mais um ensinamento que deixa para nós, bem claro, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então, se a gente amar só o bonitinho que está do nosso lado, que a gente vê todo dia, tá? Seria fácil, né? Qual a recompensa disso? A gente precisa amar os nossos inimigos, aqueles que nos querem mal, temos que amá-los também, né? Mais uma passagem que está no início, né, do capítulo. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que mesmo faz a gente de má vida? Se só empregardes aqueles de que possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entrejudam dessa maneira, para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é o bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Isso está em Lucas 6, 32 a 36. Então, ele diz aí, né? Se somente amardes os que vos amam, que mérito receberá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que amam, né? Então, essas pessoas de má vida talvez sejam espíritos menos evoluídos, ou ainda que não chegaram a um patamar um pouco mais elevado, então se põe na posição de inimigo, né? Mas esse inimigo, será que é meu inimigo? Ele não tem amigos? E pode amar também. Então, que mérito será que a gente vai ter se a gente não amarmos, né? Se o bem somente fizerdes aos que vos fazem, mérito de vos reconhecerá dado, o mesmo faz a gente de má vida. Então, se a gente faz o bem só para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente gosta, para os espíritos que estão próximos, né? Qual será a recompensa disso? Será que teremos recompensa? Será que alcançaremos os ensinamentos, né? A lei de Deus? Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. Olha só. Deus ama os ingratos, aos maus, aos bons, aos gratos. Não é isso que ele nos ensina? Que devemos ser da mesma forma, agir da mesma forma? Então, só nesse início já tem uma grande lição aí, só com as passagens de Jesus, né? Podemos aprender muito com isso e observar o que estamos fazendo e o que devemos fazer. Continuando aí, né? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Olha só, gente, que frase importante essa, né? Se a caridade, o princípio da caridade, representa uma das maiores vitórias alcançadas, né? Então, o que seria isso que ele fala, que ele quer dizer? Sobre a caridade, né? É o princípio, é a verdadeira lição, a caridade, né? Já nos disseram,
que fora da caridade não há salvação. A caridade é o principal remédio contra esses males, né? O egoísmo, o orgulho, né? É o caminho que devemos seguir, né? É o princípio da lei de Deus, né? Lei do amor. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Bom, seguimos. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um amigo prazer igual ao que estar com um de amigo. Então, qual o ensinamento, qual a lição nisso, né? É claro que quando Jesus diz, amai os seus inimigos, é difícil a gente dizer que vamos amar um inimigo, uma pessoa que nos quer mal, uma pessoa que talvez não tenha um certo grau de evolução e pode não merecer uma confiança. Mas o que significa isso? Significa que temos que esse amor é o amor de perdoar, é o amor de ter compaixão, é o amor de ajudar quando puder, quando for necessário e precisar. Essa é o que quis dizer nessa lição, né? Realmente amar quando a gente ama um irmão é diferente, né, de amar um inimigo, né? Talvez a gente ainda não esteja nesse grau evolutivo que seremos capazes de fazer isso, mas devemos buscar, né? Então, mas no início, né, o que a gente quer dizer é isso, né? Perdoar, ter compaixão, tratar com igualdade, o próprio título, né? Pagar o mal com o bem. Tudo bem aí, pessoal? Seguindo aí, né? A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, e impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga o que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Então, o que ele quer dizer nessa frase, né? Os sentimentos, né, são leis físicas, onde a gente se sente bem, a gente se sente mal. Se a gente tem maus pensamentos, a gente vai se sentir mal. Se a gente tem bons pensamentos, vamos se sentir bem. E essa é a diferença de amigos para inimigos. É claro que a gente, quando se aproxima de um amigo, a gente tem sentimentos agradáveis. E quando a gente se aproxima aos inimigos, né, esses sentimentos não são tão agradáveis, né? Porque
talvez esse pensamento, esse espírito querendo nos fazer mal, não traz para a gente tanto agrado, né? Por isso devemos, mesmo aos inimigos, ter pensamentos bons, né? Tratá-lo com igualdade, como eu já disse, né? E fazer o bem. É assim que nos trará boas sensações. Tudo bem? Alguém quer dizer alguma coisa? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Wagner. Oi, Sérgio. Eu penso da seguinte maneira, né? Realmente, amar os inimigos e tudo isso que foi lido e a dificuldade que a gente tem para colocar isso em prática, vai depender muito da nossa evolução. Eu entendo que depois de um avanço aí no estado evolutivo, isso vai se tornar muito natural e fácil até. Primeiro que nós já não vamos ter nem inimigo. Né? Esse pensamento não vai passar mais por nós vamos ter reação para ter um inimigo. Então, isso fica muito mais fácil. E agora, eu acho muito difícil ainda, né? Amar os inimigos. A gente pode até ignorar o inimigo, né? Deixar que ele fique longe, não ficar nos envolvendo, até por causa dessa antipatia que é natural, já é um progresso. Tá? Mas o amar é para poucos ainda, né? Somente aquele espírito mais já avançado, aí, como a gente vê com os missionários, no caso Chico Xavier e outros, é que tem essa condição de amar o inimigo. Né? Eu entendo dessa maneira. Eu concordo com você. Realmente, esse é o ponto mesmo. É muito difícil a gente amar um inimigo pensando que ele possa nos fazer mal, né? Ainda, pelo menos eu falo de mim, né? Eu não tenho o grau evolutivo suficiente para poder fazer isso. Mas a lição, talvez, seja de não querer amá-lo já, né? Mas sim entender o ensinamento e começar como foi dito, né? Começar perdoando, né? Não querendo fazer o mesmo, o mal para ele, né? Ou tratar como igualdade, fazer sei lá, se tivermos os inimigos, fazer uma oração, pedir uma vibração, algo desse tipo, né? Mas eu concordo com você que realmente é difícil. Wagner, eu seria aquele assim, se eu tivesse um inimigo e tivesse uma arma na mão para atirar nele, eu acho que eu já não atiraria mais. Mas que eu ia deixar uma bala só e fazer uma roleta russa, eu ia, só para deixar ele favorável. Quer dizer, você já viu que eu não tenho avanço suficiente ainda. Uma vez, eu assim, uma palestra no centro lá, quem deu a palestra foi a Leda, eu me lembro até hoje. E ela disse que já estava evoluindo, porque antes, quando eu via alguém fazer a mala, batia, agora ela só xinga. Então acho que esse é o ponto, né? Então, é claro que a gente está numa constante evolução e estamos melhorando a cada dia, né? Um pouquinho Mas por dia. Oi, posso dar uma opinião aqui também? claro. Eu vejo assim, as pessoas que nos atacam, as pessoas que nos ofendem, nem, a maioria das vezes não são do nosso vínculo, né? Tipo, aquelas pessoas queridas que estão no mesmo grau de pensamento, no mesmo nível de entendimento, que você consegue se entender bem em todos os aspectos, né? Principalmente os emocionais. Dificilmente essas pessoas nos atacam. É justamente pessoas que estão com um entendimento bem, que qualquer, por exemplo, coisa pequena que você faça, ela às vezes você faz até sem querer, ou às vezes por, né, descuido, aquilo ela leva de uma forma para te prejudicar. Não tem o mesmo entendimento daquela pessoa que consegue já desculpar, assim, entendeu? Certo.
Eu acho que aquelas pessoas que já têm esse entendimento para desculpar o erro do próximo, essas coisas já não fazem tanta maldade, né? Mas eu ainda vejo algumas pessoas que se apegam em pequenas coisas e tentam cada vez mais te prejudicar, sabe? E elas acabam esquecendo que elas estão fazendo mal para elas mesmas, né? Com A certeza. sentença já tá ali mesmo, né? Pegando o gancho que você falou, eu vou dar um exemplo que talvez seja pertinente, né? Para quem dirige, né? Dirigir na cidade ou em qualquer outro lugar. Se alguém faz alguma coisa errada na nossa frente ali, ou fecha a gente, ou faz alguma coisa que... Será que a gente está num grau de a gente parar e não fazer nada? Ou a gente é aquela pessoa que põe a cabeça para fora e fala, seu barbeiro, olha onde anda. O que será que a gente faz, né? Ô Wagner, Oi. deixa eu entrar aí na discussão aí. É o Opa. seguinte, eu penso, juntando isso que o Sérgio falou e que a Danúcia falou, e que você colocou agora sobre trânsito, mas já prestou atenção que normalmente quando a gente agride, o problema, a gente não quer ofender a pessoa, a gente está querendo se defender, é lógico que com isso a gente acaba ofendendo. Sim. No trânsito mesmo, por que a gente acha ruim que alguém cortou, porque alguém deu um fecha, alguém fez alguma manobra errada? É porque às vezes a gente está atrasado, a gente não está bem, né? Então, a gente está sempre numa defensiva, né? Eu penso que a doutrina espírita, quando ela começa, a gente começa quando começa não, né? É porque eu já estou há 30 anos, mas quando a gente fala assim, vai colocando esses ensinamentos dentro da gente, vai chegando num ponto em que a gente começa a observar. Quando a gente começa a se irritar com as pessoas, a gente começa a se voltar para dentro da gente. Será que o problema está nas pessoas ou está na gente? Então, e isso começa a modificar dentro. Então, é onde a Danuta falou. As pessoas que estão à nossa volta e já nos conhecem, então elas passam a ter um pouco mais de tolerância, porque elas sabem que aquele é um comportamento nosso, a gente às vezes é irritado, a gente tem essa dificuldade, tem aquela, elas acabam nos desculpando mais constantemente. Agora, as pessoas que não são do nosso convívio e elas se veem prejudicadas, e automaticamente elas se revidam. Sim, eu concordo com você, Givaldo, mas assim, eu tenho mais uma colocação para fazer. Como foi dito anteriormente, né, nas passagens de Jesus, quando a gente tem pessoas queridas na nossa volta, então amá-los, perdoá-los, é mais fácil, realmente é mais fácil. O difícil é amar, perdoar essas pessoas que não estão próximas da gente, que a gente talvez não conheça, né? É claro, existem N situações que nos deixam mexidos, modificados, né? Mas são essas situações que são as verdadeiras provas, né? Então, quando a gente tiver num grau evolutivo o suficiente para a gente poder perdoar e amar uma pessoa, como eu dei o exemplo, no trânsito, alguém nos fechou e a gente está num momento ruim, que a gente perdoar essa pessoa e entender que talvez essa pessoa também esteja num momento ruim, esse é o ponto de evolução, é aí que a gente está começando a entender e fazer, pôr em prática esse ensinamento de amar os vossos inimigos. Ô, Wagner, Sim. Oi. eu não sei, então eu vou fazer um comentário aqui, me corrija se eu estiver errado. Antes de eu conhecer o Espiritismo, eu era o tipo da pessoa que odiava, não gostava e queria o mal aos outros. Aí eu conheci o Espiritismo, comecei a enxergar um outro lado. Que quando você quer o mal aos outros, ou você deseja o mal, você está desejando para você mesmo. Porque o outro a quem você está desejando, ele não está esquentando com você. É você que está esquentando com ele. Exatamente. Hoje, eu cheguei a um ponto
que se me roubarem o carro, como você estava falando aí, ou como já me aconteceu em acidente na estrada, a pessoa foi embora, eu chamei o guincho e pronto. Sim. Não faço nem ocorrência, eu não perco tempo. E aí você compara o que era antes e o que é agora, Eu faço o comparativo. e isso tem um salto aí, um passo na evolução. Isso significa que você conseguiu evoluir a esse ponto, né, de que antes você se irritava, ficava bravo, talvez xingava, e agora não, agora você não deseja o mal, você quer solucionar o seu problema. Esse é o caminho, né? Esse é o ensinamento de hoje que Eu aprendi teve isso a na passagem casa de Jesus. espírita. Foi lá dentro que eu aprendi, porque quanto mais eu desejava o mal, mais mal eu me sentia. Esse é o ponto, realmente. Essa é uma verdade que você disse. A gente não deseja o mal para os outros, a gente deseja o mal para nós mesmos. É ilusão pensar que a gente vai fazer mal a alguma pessoa, a gente faz para nós mesmos. Né? É isso mesmo. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar? Vamos lá. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causam é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se apresentar ocasião, é abastecer-se que quer das palavras, quer dos atos, de tudo o que os possa prejudicar, é finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim proceder preenche as condições do mandamento: amai os inimigos. Então, você percebe tudo que a gente já disse agora nessa frase, explica muito bem, né? É perdoar sem pensamento oculto, sem condições, né? Querer estar aberto para a reconciliação, né? Fazer o bem, não fazer o mal, né? Porque assim, eu tenho isso comigo. Se a gente de repente tem algum inimigo ou alguma pessoa que nos quer mal, a gente acha errado essa pessoa nos querer mal. E aí a gente vai querer o mal também, a gente já... Então, se a gente acha errado querer o mal, a gente vai fazer o errado também, né? Então, eu acho que fala muito bem esse parágrafo, né? Porque talvez esses inimigos que estão nessa posição hoje sejam espíritos inferiores, né? Que talvez ainda esteja mais presos à matéria do que outra coisa, né? Então, não atingir o grau evolutivo é suficiente para poder estar. Eles estão nessa condição, né? Então, o que se fala aqui, não guardar o ódio, nem rancor, não desejar vingança. Essas palavras que resumem o amar. Pelo menos agora, nesse estado evolutivo que a gente se encontra, né? Talvez seja o começo de a gente atingir um patamar maior. É exatamente isso, né? Não guardar ódio, nem rancor, nem vingança, não querer o mal, né? Pagar sempre o mal com o bem, né? Deixar abertas as portas para uma reconciliação. Acho que esse resume um pouco de tudo que a gente já falou até agora, né? Tudo bem? Wagner. Oi. Na verdade, a gente vê essa relação aí de procedimentos para amar o inimigo, né?
E a gente vê que é a teoria, né? Em tudo. A gente precisa da teoria primeiro, depois da prática. Ninguém vai praticar algo que não conhece, que não sabe. Então, quando o Almir falou da mudança dele, ele descobriu no centro a teoria, o que tem que ser feito para ser correto. Que bom que ele conseguiu já um avanço considerável, mas nem todo mundo vai conseguir essa mudança tão rápida ou radical. Cada um vai ter um tempo que vai levar até ele, através dos erros, da vivência, do tempo que vai passando, até que ele consiga realmente fazer exatamente a teoria que ele aprendeu lá. Isso depende de cada um de nós, da nossa missão, da nossa vontade, né? Às vezes a gente tem uma vontade grande de mudar, isso facilita muito. Quando a gente tem aquela vontade meio fraca, assim, que você vai ali, vou, não vou, é muito mais difícil, vai demorar mais. Né? Está relacionado à transformação, à nossa vontade de mudar, né? A nossa autotransformação. Exatamente isso, concordo com você. Às vezes a gente não está preparado ainda para a mudança, né? A gente precisa de um preparo, realmente de ensinamentos de teoria, né? Onde a gente busca, onde a gente vê o que devemos fazer. Né? Eu concordo com você. Boa colocação sua. Wagner, Oi. dentro do que o Sérgio colocou aí, para mim o aprendizado foi realmente muito, muito difícil, muito difícil. Eu posso me dar como realizado, como ter me encontrado, quando eu fui convidado para conhecer uma casa espírita. Eu fui convidado para conhecer, porque até aquele dia eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em absolutamente nada. Para mim as coisas eram dinheiro. Era uma coisa assim absurda que tomava conta da minha vida. E eu tive que perder tudo, ir para o chão, para poder reconquistar aquilo que eu conquistei hoje, que é a minha independência mental, sabe? De poder enxergar no próximo o que às vezes nós deixamos passar assim, desapercebido, sabe? Foi quando você começa... É muito simples a gente perdoar os outros, né? Mas acho que a maior dificuldade nossa é nos perdoar, é olhar para o espelho e tentar enxergar os seus próprios erros. Esse é o momento mais difícil. Foi aí que eu aprendi. Falar para você que foi fácil, mentira. Mas agradeço de ter aprendido. E é assim, né, Almir? Às vezes, esse convite que você recebeu, talvez tenha sido uma oportunidade que você tenha recebido para você evoluir. E ainda bem que você aceitou essa oportunidade. Correto. Porque, às vezes, as pessoas têm essas oportunidades e não aceitam, né? Então, aí, essa evolução demora um pouco mais, né? Talvez não nessa encarnação, precise de outras, mas esse convite você aceitou e aceitou a evolução, essa oportunidade, né? Isso. Ainda bem. Vamos lá, seguindo aqui. Eu vou colocar outra coisa, que meu celular caiu. Caiu aqui a bateria, eu não consegui pegar a colocação do Sérgio. Mas, assim, eu falo uma coisa por experiência própria também, a situação da gente também colocar limites, né? No que o outro nos impõe. Sim. Tudo depende da gente também, né? Como eu falei, da oportunidade que teve o Almir, né? A gente tem várias oportunidades, tudo na nossa vida direcionado. Você me prejudicou. Oi? Não, Acho que minha internet aqui caiu em estamos ouvindo conexão. você, não. Você quer repetir? Agora já voltou. Então, eu acho que é bem isso, a gente olhar para o outro e falar, até aqui você me prejudicou. A
a partir daqui em diante, você não me prejudica mais. Então, colocar o amor próprio, né, em algumas circunstâncias é importante. A gente não permitir mais, mesmo que para isso, às vezes, a gente tenha que se desligar de familiares, né, às vezes, deixar aí mesmo, né, viver sem aquela pessoa, né, às vezes é um irmão, às vezes é um primo, às vezes é um tio, às vezes é a mãe, é o pai, que te machuca e te ofende também, você entendeu? Então, às vezes é melhor você se afastar, né? Deixar a pessoa distante, até para que ela mesmo repense, né? É aquilo que a gente aprende. Desculpa. Oi? Não, Pode falar. o que a Danuta falou é verdade. Assim, eu sou uma pessoa que eu não considero que eu tenho algum inimigo, sabe? Se inimigo é uma coisa muito forte. Eu não desejo mal para a pessoa nem nada disso, mas é esse ponto que a Danuta falou é interessante. Às vezes você não quer ter essa pessoa mais na sua vida porque ela já te prejudicou, ela te magoou, você não tem raiva dela, você não deseja mal para ela, mas não quer mais que ela participe da sua vida porque você tem medo, tem receio que ela te magoe de novo. É meio que uma proteção, uma autoproteção. Sim. Até para uma libertação, né, da gente mesmo, né, Kelly? A gente se liberta mentalmente, espiritualmente de algumas pessoas assim, né? Eu tive problemas de pessoas acaba ligadas ficando que com são, medo. sim, muito queridas, que a gente ama muito. Viu, Danuta? É aquilo que eu estava Sim. falando, que acho que você não pode ouvir. A gente tem essa questão de perdoar o inimigo, amar o inimigo, ela vai depender de cada um, da maturidade moral de cada um. Porque a gente vê, por exemplo, Paulo. Paulo era terrível com os cristãos, apóstolo, né? E ele encontra Jesus e muda radicalmente no instante que vê Jesus. Agora, por que ele mudou? Porque ele tinha uma evolução moral já, ele veio confuso no papel dele. E ele só consegue perceber isso quando ele encontra Jesus. Aquele choque faz com que ele caia na realidade dele. E também no momento que ele está sozinho, né, Sérgio? Não tem mais Abigail, né? Que ele já vem lá fazendo, né? Então, acho que no momento que ele fica mais sozinho, ele consegue ter essa reflexão, né? Então, eu concordo com você de afastar tudo mais, porque imagine, se você tem alguém que você aprendeu a que não deve odiar essa pessoa, mas você tem ainda antipatia por ela, você não consegue conviver com ela. Então, o distanciamento é a melhor solução. Não significa que você não perdoou, significa que você já tem condições de perdoar, mas não tem condições ainda de amar aquela pessoa como Jesus falou. Isso é um passo à frente, a gente precisa andar de passo em passo, senão vai cair, né? Não dá para dar salto. Então, é perfeitamente cabível isso, né? Isso não significa que você tem raiva da pessoa, que quer mal para ela, nem nada disso. Nada disso. Você só não quer que ela participe da sua vida mais. Porque ela já fez alguma coisa ruim para você. Como ensinou o meu amigo. Talvez essa pessoa não está acompanhando a sua evolução. E por isso você se afasta. Porque você quer evoluir. E se a pessoa não quer evoluir, realmente fica para trás. Às vezes o fato dessa pessoa continuar participando do seu dia a dia, ela pode começar a te provocar a fazer alguma coisa que te puxe para baixo, que atrapalhe sua evolução. Exatamente. Aí como nós espíritas, né, como um amigo meu espírita me ensinou, né, Sérgio? Nesses casos é oração. Porque às vezes a gente não consegue brigar com o inimigo porque a gente não tem a mesma maldade que ele embaixo. A gente vai ter que brigar com ele no alto. Então a gente tem que levar o nome dele no céu para que a gente consiga neutralizar ele, né? Às vezes, assim, se você tentar brigar com um inimigo que ele é muito maldoso, ele vai cada vez mais te prejudicar. E você não vai conseguir ter a mesma maldade que ele. Então, é mais fácil se afastar, distanciar e oração. Eu acho que o Sérgio me ensinou isso esses dias, né, Sérgio? Doutor, só um instantinho, Wagner, só para falar. Aqui onde eu moro, no lugar simples que eu moro aqui
no morro, o Divaldo conhece. E eu tenho um vizinho que, gente simples também, que tem, a mulher tem problema mental, ela toma remédio, medicamento, e o marido, que não é marido, ele foi prometeu ao pai dela que cuidaria dela. Então, eles vivem juntos. E ele também não é muito bem, coitadinho, bate assim 100%. Mas ele cuida bem dela, ele não usa de violência com ela, nada. E a gente sempre acompanha as encrencas aqui. Tem hora que ela faz coisa errada e irrita tanto ele que dá a impressão que ele vai matar a mulher. Mas ele não faz. Às vezes ele some, vai embora e fica o dia todo fora. Aí ela fica aqui em casa perguntando para a Lúcia se pode ligar para o irmão para achar o rapaz, enfim. Mas tudo isso para chegar no seguinte: cedo, né? O meu momento atento, eu vou fazer minha prece. Que ele estava nervoso desde cedo. Ele estava xingando, fala palavrão, fala, dá na frente. Xingando, eu vi que ele estava desesperado, né? Aí eu falei, sentei, fiquei quieto, fiz uma prece para ele, que não foi 1 minuto. Acabou, ninguém mais falou nada, ficou em paz. Aí eu lembrei É disso. um remedinho Oração bom. Cura tudo, Tira e qualquer queda. coisa. Tira e queda. Verdade. Principalmente a gente que às vezes leva mágoa, né? Às vezes é o que a gente mais precisa da oração do que a pessoa. Vai fazer mais efeito na gente que está sendo, né? Tá levando aí o peso da dor, né? As injustiças do outro, né? As ofensas. Quando a gente reza, dizem que passa primeiro pela gente, né? Depois chega no outro, né? Exatamente. A gente começa a se equilibrar para depois equilibrar o outro. Mas foi colocado o link aí do filme do Divaldo. Vocês não assistiram? Assisti, muito bom. Então, lá não tem o perseguidor lá, vai perseguindo, perturba ele, até que no final ele consegue, depois de 22 anos. A hora que ele recebe. Boa colocação, viu, Divaldo? A hora que ele recebe a mãe, né? A mãe reencarna, né? Aí o espírito fala assim: a partir de hoje você tem meu respeito. Né? Então, quer dizer, 400 anos o espírito perseguindo ele, imaginou? Já tempinho bom, né? Senhor. Se às vezes 5, 10 anos a gente não aguenta, né? Imagina 400. Imagina. Então, seguindo aqui nosso estudo, tem mais essa parte aqui. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, ver no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repulso, e do qual unicamente a morte pensa ele o poder livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo do mal para o outro. Então, quando o espírito não é evoluído, talvez ele tenha esse pensamento. Quando o espírito está na condição de inimigo, né, talvez seja o grau de evolução que ele não conseguiu atingir ainda, para não perdoar, né? Então, realmente é difícil, quando o espírito está nessa condição, de perdoar, de amar, de não querer o mal. Realmente é nessa condição. E aí a gente coloca, né? Será que nós estamos nessa condição ou já estamos evoluídos o suficiente para poder perdoar, para poder amar o inimigo? Ou perdoar e não querer o mal, né? Será que eu tenho inimigo ou eu sou um inimigo? Já pensaram nisso?
seguindo aí, né? Para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação na terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que ele cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca e torna menos amargas as vicissitudes que advêm dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus e experimenta-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do inimigo. Então, como a gente falou, né, das pessoas que os espíritos que não estão num grau evolutivo ainda para entender esse ensinamento de amar os inimigos. É diferente quando a pessoa já está num grau evolutivo, né? Para os mais evoluídos, né, é visto a oportunidade de evoluir mais, melhorar mais, pois entende a necessidade da prova, né? Então, tudo isso que passamos com inimigos, se entendermos que isso faz parte da nossa prova, faz parte da nossa evolução, e com isso a gente entende que é necessário, a gente vai perdoar, a gente vai chegar ao ponto em que podemos amar os nossos inimigos, caso a gente tenha inimigo, né? Então, é mais fácil o crente, né, entender isso do que o descrente. E se a gente ainda não está nem um lado nem no outro, mas entende essa posição, certamente estamos no caminho. Tudo bem? Vamos lá. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a do seu último. Então, quando entendemos que nossos inimigos podem ser espíritos menos evoluídos e aceitamos a nossa prova de amá-los ou perdoá-los, né? E que devemos ajudá-los de alguma forma, aí sim cumpriremos o mandamento: amai os vossos inimigos. Assim retribuiremos o mal com o bem. Tudo bem até aí, pessoal? Mais alguma colocação? Wagner. E tem um caso ainda, que estou lembrando aqui, da questão do passado do nosso, né, e dos espíritos, né? A gente tá estudando na terça, a Elaine e a Heloísa estão aqui, né? Fazem parte desse estudo nosso. A gente está estudando nas fronteiras da loucura. E aí tem um caso lá, alguém que já leu pode se lembrar, de uma mulher casada, uma moça, e acontece que o marido se envolve com a mãe dela. Tá? Começa a ter um caso com a mãe, ela descobre e ela tenta tirar a vida, cometer suicídio, tendo pulso. O plano espiritual intervém, porque aí tem toda a história, né?
desencarnado, que era o pai dela, já havia pedido auxílio e tal, e eles acabam fazendo com que ela se salve. Aí depois ela fica numa situação terrível com relação àquilo que está acontecendo. Aí eles vão ver no mundo espiritual, os mentores, de onde veio, onde começou aquela história toda, né? E vai chegar no passado, aí eles veem que ela, essa moça, ela foi muito ruim numa época lá na época do descobrimento do Brasil, por aí que ela tinha reencarnado e tirou a vida da pessoa, enfim. Antes ela tinha um obsessor que estava atrapalhando ela. Aí quando ela descobre que ela é mais culpada do que aquilo que aconteceu para ela, aí ela entende perfeitamente. É como se saísse uma nuvem da frente, né? Aquilo se dissipou porque ela viu que ela, que se achava vítima naquela história toda, tinha mais culpa do que aquele casal estava fazendo para ela. Simplesmente acabou. Vale a pena ler o livro, Nas Fronteiras da Loucura. É aquele negócio, né, Sérgio? Pode haver injustiça, mas não existe injustiçado. Não, exatamente. Exatamente. Então é mais motivo para a gente pensar no inimigo e falar o que eu fiz para ele. De repente nós somos piores que ele. Ele simplesmente está reagindo a alguma coisa que nós fizemos e ele, infelizmente, não tem ainda a compreensão para perdoar. Então, somos nós mesmos que temos que fazer essa parte. Né? Como eu coloquei aqui anteriormente, né? Devemos pensar, será que a gente tem inimigos ou nós somos o inimigo, né? O inimigo de alguém. Né? Isso, você falou. Então, continuando aí, né? Agora a gente vai entrar na parte... eu sei que o horário está bem em cima aí, mas esse trecho é mais curto. A gente acho que consegue dar conta. Os inimigos desencarnados, né? Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Né? Então, estamos em uma constante evolução, melhorando a cada passo. Né? Então, a gente sabe essa condição. Quando a gente fala em espíritos não evoluídos, talvez um dia a gente foi esse espírito não evoluído, ou ainda somos, né? Não sei. Né? Então, lembrando que esses espíritos não evoluídos que falamos, também fomos nós um dia, ou ainda somos. Né? Também já fizemos mal, ou ainda fazemos ainda. Né? Isso que temos que pensar. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode prosseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar que, por meio de experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia, portanto, apresentar uma razão de ser positivo e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que mesmo ao seu mau grado não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento do que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então, eu resumo um pouco do que a gente falou, né?
Às vezes, quando falamos de inimigos, podemos estar falando de nós, né? Pois nós podemos também ser os inimigos de alguém. E como foi dito, não é na morte que encerramos esse sentimento, né? Como o Divaldo falou aí do filme do, do Divaldo que teve, né? Ele carregou 400 anos alguém que tinha ódio dele por um ato, por uma atitude que fez no passado. E depois disso, ele já evoluiu, ele já melhorou, ele já mudou e mesmo assim carregou esse inimigo por 400 anos. Né? Então, como poder mudar isso, né? Com atitudes, pensamentos, ações, que evoluiremos e extinguiremos o ódio, pois ele é o causador dos inimigos. Então, se a gente tem alguém que talvez seja nosso inimigo por uma ocasião que nós fizemos o mal, se a gente continuar fazendo o mal, e não ligar, ou atitudes que não boas, né? A gente vai carregar esse inimigo por muito tempo, né? Até a gente começar a entender e começar a fazer o bem, né? Tratar com mais igualdade, com respeito, né? Praticando realmente o bem, para a gente poder eliminar esses inimigos, essa coisa de ter inimigo ou ser inimigo. Né? Tudo bem? Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê e braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveriam espíritos maus ao seu derredor. Se consanguinamente se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com a relação aos que se acham desencarnados. Então, quando a gente fala de inimigos ou pessoas que a gente fez mal, né, a gente pode estar dizendo tanto encarnados como desencarnados. E dissemos anteriormente aí que a morte não acaba com esses inimigos, né? Pelo contrário, a gente pode carregar isso por muitos anos, né? Lembramos que os inimigos podem ser os desencarnados, como eu disse, né? Encarnados e desencarnados, e a mesma atitude, o mesmo perdão, a mesma resignação deve ser para ambos. Ok? Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Portanto, gente, a receita é a caridade, a lei do amor. A caridade de amar
perdoar os nossos inimigos encarnados e desencarnados, a caridade de aceitar as provas com espíritos menos evoluídos, assim como nós já fomos ou ainda somos. Isso é o que eu queria passar para vocês. O capítulo que me foi passado para a gente conversar. Se alguém tiver mais alguma coisa que queira acrescentar, queira comentar, queira perguntar, por favor, fique à vontade. Uma citação é Wagner, Pois não. do filme do Divaldo. Mas tem um vídeo do Divaldo no YouTube falando sobre os babilônicos que reencarnaram no Brasil. E faz a citação aí de um senador, de uma pessoa, de um espírita, tá? E se tornou político em 1951, mais ou menos, e ele desencarna. Já um espírito, já com uma elevação. E no plano espiritual ele sente uma tristeza, uma melancolia. E a espiritualidade leva ele até onde estava o mal dele. Aí falando que ele foi, se eu não me engano, tá, o vídeo está lá na internet, pode procurar lá no YouTube, dos babilônicos, ele foi Nabucodonosor. E ele foi o que criou lá o bidente, porque ele era tão perverso que ele furava o olho dos escravos, então ele furava um, furava o outro olho. Para não perder tempo, ele criou o bidente para furar os dois olhos ao mesmo tempo, para poder impedir que os escravos fugissem. E tinha vários deles ainda presos. Tá, olha, não é nem questão de séculos, é em milênios como nós estamos falando. E aí ele pede ajuda para o Divaldo, e esses espíritos que estavam presos no ódio ainda, porque Nabucodonosor avançou, esses irmãos não. E eles são trazidos para reencarnar aqui. Divaldo auxilia, o Chico Xavier também, né? Olha para ver como que fica as nossas questões espirituais. Então, eu, quando faço minhas preces, faço meu evangelho, eu sei que tem irmãos que nos acompanham e a espiritualidade não tira do lado de nós. Tá? Porque, na realidade, são aqueles irmãos que são colocados ali, que estão à espera e não querem sair do nosso lado, enquanto eles não perceberem realmente a nossa verdadeira transformação. Né? Assim como aconteceu com o Divaldo. Né? Então, eu penso que todos nós temos, sim, não... lógico que a gente hoje, na condição de espírita, não sejamos melhor, mas estamos em melhores condições, né, de entendimento, e a espiritualidade permite que esses irmãos fiquem por perto, até para realmente que exemplifiquemos e mostramos para eles a nossa verdadeira transformação. E com isso a gente também vai arrastá-los para essa melhoria. Né? Então, essa questão aí dos desencarnados é muito interessante. A gente está atento. Exatamente. Ontem eu compartilhei no grupo, mas eu acho que eu não compartilhei nesse grupo, eu vou compartilhar uma palestra que falava sobre isso, Evaldo, muito interessante, sobre os karmas que o Brasil carrega e porque a gente trouxe, né, quando desembarcou os escravos, né, Cristo e Ismael, né, ele falava, como eles ficaram tristes, né? Porque eles já sabiam que ali a gente ia trazer um peso por milênios, ia carregar. Eu vou compartilhar com vocês uma palestra super interessante do Haroldo. Nossa, a gente chega até esclarecedora nos tempos de hoje, que a gente vive, tanto na política, quanto em outras situações. Vou compartilhar nesse grupo também. Falava justamente sobre isso que você está falando. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala sobre isso. Pátria do Evangelho, esse livro mesmo que ele cita. Então, e assim, não era para ter escravidão no Brasil. Só que daí cita também, a questão assim, quando começou a ter a escravidão, então todos os escravos que se propuseram a vir para cá, todos os espíritos que viriam para cá como escravos, eram justamente aqueles que eram dominantes no velho mundo, e pediram para que viesse nessa condição para poder
domar esse ímpeto deles de não querer se reformar, né? Então, quando a gente fala essa questão que você colocou ali atrás, é uma verdade muito grande. A gente fala dos nossos políticos, a gente combate, a gente fica irritado, mas, na realidade, é tudo fruto daquilo que nós plantamos lá atrás. Mas se a gente não merecia estar nisso, mas a gente está aqui, então a gente se propôs a aceitar essa situação para poder ajudar a alavancar também o mundo. Então, de uma forma ou de outra, a gente não está aqui por um acaso porque foi jogado aqui. Entendeu? Então, a E injustiça existe, justamente, injustiçado. e justamente ele vai falar também sobre espíritos nobres que passaram por aqui, né? Não só o Chico, que a gente presenciou, conheceu as obras e conhece até hoje, mas outros espíritos, né, franceses, principalmente, que também. Travou, Caiu a internet dela. travou. É. Voltou. Então é isso aí. Tô? Vocês conseguiram entender ou não? Não, O final você sumiu da nota. Ah, tá. O que você disse. Não, ele falava sobre os espíritos franceses também, né? Na época de Kardec, outros espíritos nobres também que vieram reencarnar no Brasil com o intuito de fazer coisas muito belas também, você entendeu? Então a gente não tem só karmas, a gente também tem um lado bom, né? De muita coisa que vai e está acontecendo também no país, né? Então eu acho que é legal essa palestra, eu vou compartilhar com vocês. Muito bacana e esclarecedora, né? Principalmente nos tempos atuais. Mas segundo aí algumas palestras que eu andei vendo aí, por exemplo, José Bonifácio, que foi um dos grandes estadistas da época do Império, parece que ele também já está reencarnado para auxiliar. O Rui Barbosa, tem alguns grandes que reencarnaram agora para poder ajudar nessa transição. Então, quer dizer, nós estamos no meio vamos falar assim, nós estamos no meio do olho do furacão, né? A gente que não está percebendo, mas para as coisas melhorarem, podem ter certeza disso. Sim. Já falei demais. Muito bem. O olho do Também. furacão, Eu também. só que o olho do furacão é a parte calma do furacão. Ele fica na borda dele que pega fogo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que atingir as expectativas aí. Espero poder ter levado um pouco de ensinamento para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só, vamos encerrar. Eu vou pedir já que o Edivaldo falou bastante, eu vou pedir para ele fazer a prece final para a gente ouvir mais um pouquinho. Você faz para a gente, Edivaldo, por favor? Então, nesse ambiente gostoso de entendimento, de reflexão, pelas luzes trazidas para nós pelo alto, pelos mentores espirituais que nos acompanham da nossa casa, possamos sair revigorados, com mais vontade de buscar mais entendimento, de conseguirmos olhar para o nosso próximo, sejam aqueles nossos desafetos, sejam os nossos afetos, um olhar ainda maior de ternura e de entendimento, vendo neles irmãos necessitados de piedade e misericórdia, assim como nós também clamamos por essa mesma piedade e misericórdia a Deus nosso Pai. Que Jesus, nosso divino mestre, nosso governador espiritual, possa olhar por todos nós, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, por todos aqueles que teimam ainda em nos proporcionar o mal e o caos. Mas sabemos que Ele está na direção. Sempre. Jesus, que sejamos contigo assim como vós é conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.
Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí. Fiquem com Deus, muita paz. Obrigado. Tchau, Obrigado, pessoal. Wagner. Obrigada a Obrigada, todos. pessoal. Boa Tchau, noite. Danuta. Tchau, Rebeca. Tchau, Sérgio. Boa Tchau. noite, Tchau, pessoal. Luísa. Tchau, Boa Kelly. noite. Beijo, boa semana para todos. Divaldo. Tchau, amigo. Tchau, tchau. Obrigado.